regularizado aqui toda a situação da sonoplastia aqui da Rádio Santa Rosa FM, vamos retornar novamente ao nosso bate-papo aqui com César Machado sobre esses primeiros meses de governo, primeiro mês de atuação do mandato 2021 a 2024. Então, estamos aqui para tirar as dúvidas, para a gente fazer uma ligeira prestação de contas do nosso mandato. Como já havia falado anteriormente, hoje a população tem tanto direitos que está na nossa Constituição, principalmente no artigo 5º, que é dos direitos sociais, direitos à vida, à saúde e direito à informação. Então nós temos na nossa Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 33, o direito à informação não só para o vereador, que faz um pedido através da Câmara Municipal, que é aprovado e levado ao prefeito, ao órgão público, aos órgãos públicos. Mas também a Constituição abriu esse direito à sociedade. Aí nós temos o artigo 5º, inciso 33, e foi regulamentado pela Lei 12.527 de 2011, que é a Lei da Informação. Então, essa questão de informação é algo que muitos governos, muitos chefes de repartições não querem repassar para a população. E essa questão foi impetrada na Justiça, chegando ao Tribunal, ao Supremo Tribunal Federal. E virou um tema de repercussão nacional, em que hoje é obrigado qualquer ente público, qualquer chefe de serviço público, secretários, prefeitos, chefe de autarquias, de qualquer repartição, é informar aquilo que o cidadão, através de um requerimento, encaminha a este órgão para informações. Então isso é muito bom, porque o cidadão não precisa esperar simplesmente pelo vereador, ele pode fazer esse pedido diretamente. Inclusive o vereador que se sente prejudicado numa Câmara Legislativa, numa Câmara Municipal, que se sente prejudicado nos seus requerimentos de informações. Ele dá entrada lá na mesa diretora e o presidente não pautar, ou os colegas não aprovarem o requerimento do pedido de informação, valor de uma obra, quanto foi gasto com a merenda escolar, quanto foi gasto com o transporte escolar, quanto foi gasto na reforma, inclusive pedir notas fiscais, pedir o plano de execução, matéria, tudo. Hoje o cidadão tem esta oportunidade de pedir, porque eu estou colocando nas minhas redes sociais, dinheiro público é da conta de todos nós, é da nossa conta. Afinal de contas, o gestor, seja ele no plano municipal, estadual e federal, ele apenas administra aquilo que é do povo, aquilo que é pago com as contribuições. O vereador Arnaldo Machado já me mandaram aqui uma pergunta, estão me perguntando aqui, continuamos aqui, eu não sei se... Nós estamos ao vivo. Esse microfone não está saindo nada aí no ar, ok? Pede com a carícia aqui, vai. Passa para cá. Vereador, a gente acaba de receber aqui umas perguntas dos ouvintes, onde
pessoas que foram contratadas pelo município de Araiós estão aí há 4 meses sem receber os seus vencimentos. E é público e notório que se comenta na cidade de Araiós que está ventilando na cidade de Araiós que a Câmara é a grande responsável. Eu já ouvi bastante, muita gente já me perguntou e eu não posso responder, eu não tenho como responder quais as razões que estão levando ao não pagamento dos servidores que estão aí trabalhando, prestando serviço ao município de Araiós. E que a gente escuta bastante nas ruas, eu já ouvi bastante, inclusive de quem está trabalhando, já me disse que não recebeu dinheiro porque a Câmara é responsável. É a Câmara que não está permitindo sair o pagamento dos senhores servidores. E dentre um dos nomes, vamos ser bem realistas, que muita gente comenta, é o seu. Por conta do vereador Arnaldo é que nós não estamos recebendo o nosso dinheiro. O que você tem a dizer disso? Bom, vamos por parte. Os primeiros trabalhadores que estão servindo o município são os trabalhadores da limpeza pública, não é isso? São os trabalhadores que começaram fazendo a limpeza, a coleta do lixo orgânico das residências, limpando as ruas. A gente percebe que tem um grupo de trabalhadores que estão fazendo a limpeza pública. Então, esses trabalhadores, eles é o famoso, chamado popularmente de garias. Eles não fazem parte do organograma de cargos da prefeitura. Então, não tem este cargo de gari na prefeitura. Então, logo, ele não faz parte de nenhum programa ou de nenhuma lei de contratação temporária. Os trabalhadores da limpeza, eles são contratados por uma empresa terceirizada. Isto é, o município de Araiós abre a licitação, esta licitação tem um ganhador, este ganhador, esta empresa, vai contratar os garis. O que está ocorrendo em Araiós? Até o momento, não foi feita a licitação para a limpeza pública. Inclusive, eu acompanhando o diário oficial do município, da FAMER, dos municípios, e vi uma chamada de licitação para o dia 16 de abril, para contratar uma empresa para a limpeza pública. E estive na prefeitura dia 16 e logo em seguida recebemos a informação de que estava suspenso. Então, essa questão da limpeza pública, desses trabalhadores estarem sem receber, não é uma questão de lei de contratos, que é a Lei 670. O que ocorreu também com a Lei 670? Em 2017, no início do ano, o prefeito da época mandou o projeto de lei de contratação. No mês de janeiro, convocou a Câmara Municipal para uma reunião extraordinária para aprovar um projeto de lei de contratação. Isso em 2017. E essa lei de contratação, ela é bem específica, ela é válida no máximo por 1 ano. É o que diz, é contrato temporário até que haja um concurso. O atual governo mandou esta lei para a Câmara no dia 30 de março. No dia 30 de março, chegaram na Câmara 4 projetos de leis
lei para a contratação temporária, lei para criar o Fundeb, o Conselho do Fundeb, lei para alterar as assessorias especiais do gabinete do prefeito e uma lei de licitação, que inclusive não há necessidade de uma lei municipal para licitações, uma vez que esta lei é uma lei federal e as licitações é feita sem a necessidade de uma lei municipal. Tanto é fato que a primeira licitação do município de Araiosa foi feita para a contratação de uma empresa de contabilidade para a prefeitura. E aí ficou essa polêmica, se colocando, dizendo que os vereadores não tinham aprovado a lei de contratação. A lei de contratação foi protocolada na Câmara no dia da sessão, provavelmente, porque eu estive na segunda, a sessão foi terça, e na terça-feira o presidente pautou os 4 projetos e queria que fosse aprovado imediato. Só que nós temos um regimento na Câmara, um regimento que deve ser cumprido. Então, uma lei, um projeto de lei, ele precisa passar pelas comissões, ele precisa ser lido. Ninguém pode pegar um projeto de lei que chegou hoje na Câmara Municipal e na mesma hora aprovar A queima-roupa. a queima-roupa. Então nós, vereadores, e eu fui um dos quais pedi a palavra e disse: não sou contra o projeto e vou aprovar o projeto. Só que hoje eu não vou aprovar, eu preciso ler, porque nenhum cidadão, por mais simples que seja, que não tenha conhecimento, que não tenha leitura, não assina um papel em branco, não assina uma carta, um documento, sem ler, ou se tem uma pessoa de confiança que diga para ele: você pode assinar que isso aqui não vai lhe prejudicar. Então, a Câmara é para isso. Se for para aprovar do jeito que vier, não precisaria nem Câmara. A prefeita mesmo baixava o decreto e aprovava e contratava, mas não é assim. Inclusive, nós tivemos até um debate por conta disso, porque a gente sabe que a gente já tem um mandato, já tem um conhecimentozinho a mais, a gente faz uma leitura, e a gente vai lendo o regimento. E vereadores que não estão atentos ao regimento acham que ia chegar na Câmara e aprovar. Você vê que tem projeto de leis, esse mesmo aí do Bolsonaro, para dar o auxílio. Quantos meses ficou se discutindo o auxílio? E nós pedimos apenas uma semana, porque as sessões eram segunda e sexta. Foi suspensa a sessão de sexta-feira por conta da Covid. Ficou só na terça. Mas também ficou acertado que qualquer projeto, que qualquer urgência, o presidente poderá sim convocar os vereadores para deliberar sobre qualquer matéria. Então, na terça-feira, dia 30, o projeto foi para a Câmara, o projeto foi para as comissões, dia 30, e voltou novamente no dia 4. Nós estamos em abril, né? Ele foi... Abril. Então foi março. Então o projeto foi no dia 30 de março e retornou para a Câmara no dia... Cadê abril? Abril. E voltou para a Câmara no dia 6 de abril. E no dia 6 de abril, nós aprovamos o projeto de contratação com algumas emendas. Emendas essas importantíssimas para melhorar o projeto, para fazer justiça a todos os cidadãos araiosenses, a todos os segmentos da sociedade. Quais foram essas emendas? Foram as emendas aditivas, onde nós adicionamos que a prefeitura contrate servidores, mas que ela
pague também os salários atrasados do exercício de 2020. Vereador, eu só queria saber se, na verdade, aqui já está chegando várias mensagens, o que está acontecendo no município de Araioses em relação a pagamentos dos contratados, aí como você já colocou, da limpeza pública. Tem uma dúvida, paira uma dúvida no município de Araioses, e eu gostaria que você esclarecesse nesse momento. Não tem nenhuma responsabilidade sobre a Câmara Municipal de Vereadores. Vocês aprovaram, pelo que eu entendi, vocês aprovaram a lei para contratar e pagar. Então, a lei de contratação está aprovada desde o dia 4 de abril. O projeto foi para 30 de Dia março. 30 né? de março, dia 4 de abril, foi aprovado na Câmara Municipal por unanimidade, por todos os vereadores. Os 13 vereadores. Só não vota o presidente, né? Sim, Porque, aí- mas aí inclui, ele também votaria. Não tem Todos dúvida. os vereadores aprovaram as leis, a lei, inclusive com as emendas. Tanto é que as emendas foram aprovadas por todos os vereadores. Então, significa dizer que as emendas eram lícitas, apenas aprimoram o projeto. E a partir daí, esta lei, ela vem ainda, bem no final, retroativo, com os efeitos retroativo a 1º de janeiro. Os efeitos da lei, ela retorna lá para janeiro. Então, a prefeita pode pagar todos os contratados desde 1º de janeiro. Ou melhor, desde o dia 2, né? Porque primeiro foi feriado, foi o dia da posse. Mas retroativo ao início do mandato. Então, a Câmara está isenta de qualquer responsabilidade na questão de pagamento. O projeto está aprovado. O projeto só depende da prefeita agora. Com relação, esses são os contratados que vão completar o quadro de servidores concursados da carreira, que são o vigia, o professor que estiver faltando numa sala de aula, um agente administrativo, na Secretaria de Educação, de Assistência Social, de Saúde, todas as secretarias que tiver necessidade de servidores, a prefeita está autorizada a contratar. Com relação, e volto novamente ao mesmo tema, que foi inclusive um chefe de limpeza pública, lá de João Pérez, justificando para os seus colaboradores da limpeza, dizendo que a prefeita não tinha pago os trabalhadores da limpeza pública por conta dos vereadores não terem aprovado a lei. E eu já volto bem aqui novamente. O pessoal de limpeza pública Professor, não são parte desse contrato, eles fazem parte de uma terceirizada, que a prefeitura ainda vai contratar. não querendo interromper, mas já interrompendo, estou recebendo aqui uma mensagem do professor L. Carlos, está nesse momento nos ouvindo, está em Carnaubeiras, um abraço L. Carlos família. Ele diz assim: até hoje não recebi minha ajuda de custo, que foi tirada no governo da atual prefeita, a senhora Luciana Trinta. Já dei entrada com requerimento e até hoje não me pagaram. E eu tenho uma decisão da justiça, uma ação ganhei já no governo da senhora prefeita Luciana Trinta, e ela descumpriu ou descumpre essa decisão. César, inclusive, na semana passada, nós tivemos uma reunião lá. Só para completar, ele ainda diz mais: eu sou professor aqui no povoado de Barreirinhas e sempre recebi essa ajuda de custo, é isso? Quero mandar um abraço a todos vocês aí de Carnalbeira, e o L. Carlos, que é locutor da equipe da rádio Santa Rosa FM. Ajuda de custo. Como é que funciona a ajuda de custo? É um dispositivo no plano de cargos e carreira dos professores, onde o professor que tem um deslocamento
acima de 15 quilômetros, ele recebe, até 15 quilômetros, recebe 10%, ou é 15%, e acima de 15, 20% de seu salário base. Então, o que está acontecendo? Nesta reunião que nós tivemos lá, para a eleição do Conselho do Fundeb, estava presente a secretária de Finanças do município, a secretária de Educação, professora Ana, a de Administração e Finanças, que é a Aline, e eu coloquei justamente essas questões. Ela me disse que isso é a secretária que deve encaminhar essas demandas, está fazendo levantamento, inclusive, que poderá pagar, inclusive, retroativo. São as palavras da secretária de Finanças, juntamente, em público, lá na reunião do Conselho do Fundeb. Então, é um direito do professor que trabalha em escola de difícil acesso, que não tem o transporte do município, receber essa ajuda entre 10% e 20%, 10% ou 15%. Eu sei que 20% é o maior valor, é entre 10% e 20%. Mas ele está falando aqui que já foi várias vezes à procura e a resposta é: vamos pagar, vamos pagar. Pois é, essa questão, como no caso do Eric Carlos, ele tem uma decisão judicial e caso não seja cumprido, como não está sendo, ele deve procurar lá a advogado do sindicato para entrar justamente com esta obrigação de fazer, né? De cumprimento de sentença. Inclusive, eu falei até com o doutor Murilo, que estava lá, ele disse: quem tem decisão de justiça, a gente responde na justiça. Foi essa a resposta dele. Mas é uma coisa simples. O professor, ele está se deslocando para o povoado. Inclusive, é uma questão que hoje vários professores estão na dúvida com relação à jornada de trabalho nesse período de pandemia. Recentemente, tivemos uma reunião com a doutora Samara, uma reunião online, com o procurador do município, doutor Antônio, sindicato, a advogada do sindicato, doutora Ellen, e tratando justamente dessa questão de jornada de trabalho nesse período de pandemia. O que é que ocorre? O município de Araioses tem uma recomendação, inclusive feita em 2020, para que coloque nas escolas todas as condições de segurança para o profissional. Não só para o professor, mas para o auxiliar operacional, para o agente administrativo, para o vigia e todos que fazem parte da educação do município. Quais são esses equipamentos que tinha que ter na escola já desde 2020? Aquele totem na entrada da escola, que é com o álcool gel. Tem que ter aquele aferidor de temperatura. Tem que ter a máscara descartável para atender os servidores e também os eventuais que chegam nas escolas e não levaram o seu equipamento de segurança, a sua máscara. Então essas as exigências do Ministério Público para com as escolas. O que ocorre? A professora Ana, lá em reunião, ela disse que o horário, a permanência do professor na escola são 3 dias semanais, 1 hora por dia. Que nós argumentávamos que fosse reduzido para 2 dias por semana e 1h30.
mas não se chegou a um acordo. Ela ficou de levar essa questão para discutir na secretaria e não se teve resposta. A resposta que se teve hoje foi que ela quer, de uma professora que já fez uma denúncia, e eu já encaminhei essa denúncia para a nossa assessoria jurídica, mas ainda vou conversar com a professora Ana, que, ao contrário, ela está querendo agora que os professores estejam todos os dias na escola, inclusive 2 horas por dia. E as escolas não estão preparadas para o contágio, para evitar o contágio com o vírus da Covid-19. Né? Essas são as questões que estão aí. Então, ajuda de custo é direito líquido e certo. Engraçado, e a gente começa a retornar ao passado, esse plano de cargos e carreira, e até muito me estranha, está tendo esse tipo de controvérsia agora, de não se querer cumprir, porque ele é de 2010. Ele foi reformulado em 2010 pela a prefeita atual. Na época, era prefeita. Então, são direitos que ela tem conhecimento e que foi ela que mandou esse projeto de lei para a Câmara. E os professores participaram das discussões. Então, é um tema que não é para ter nem repercussão, era só cumprir. Principalmente por conta da iniciativa que foi dela. Temos a questão de férias. É outra polêmica. E em 2020, o prefeito anterior, não querendo pagar o direito de férias, que é 2/3, entrou com uma ADIM, uma inconstitucionalidade no artigo. Mas até hoje não foi resolvido. Inclusive, o sindicato ganhou uma liminar, onde garante os 2/3 de férias a todos os professores. E atualmente, essa demanda de inconstitucionalidade ainda não foi decidida. Então, vale os 2/3 de férias. É uma outra questão que ainda vai vir, que o pagamento de férias é, no máximo, no mês de julho, que deve ser pago, 2/3. Professor, eu estou recebendo aqui uma mensagem, e aí, professores, boa tarde, César Machado. Nós gostaríamos de saber do vereador Arnaldo em relação ao salário dos servidores. E eu aproveito o ensejo e pergunto, porque há muita especulação em Arailhós, com relação a salário que ficou atrasado dos servidores, a 13º que ficou atrasado. Uns dizem que o ex-prefeito deixou dinheiro, outro diz que não ficou dinheiro, e a gente sabe que as especulações são muito grandes. Afinal de contas, ficaram ou não ficaram devendo os servidores, o 13º dos professores, dos servidores, de vigia, de zelador, de operacional, que realmente está acontecendo? Não ficou dinheiro para pagar. As pessoas mais, nesse momento, em condições de responder, são os senhores vereadores. E a população precisa saber, para que a gente dê um basta nisso. Uma hora ficou dinheiro, outra hora não ficou dinheiro. Tem que pagar, outra hora não é direito da prefeita pagar. E afinal de contas, o que você tem a dizer para a população araiosense? Pagamento de salários atrasados do exercício 2020. Tem sido até muito questionado. O que ocorre? Ainda em 2020, o sindicato, juntamente com o Ministério Público, preocupados com esse futuro atraso, que estava ali já à vista, porque o prefeito vinha atrasando os salários desde 2018, que os salários dos professores, especificamente, aliás, dos professores não, dos servidores da educação, do operacional, do vigia, de todos eles, motoristas, todos da educação vinham sendo atrasados. Isso é fato público e notório. E a gente tinha essa preocupação com esses constantes atrasos. E chegando o ano eleitoral,
a preocupação aumenta. O que ocorreu? Quando ele deixou de pagar a primeira metade do 13º, que é até o dia 20 de novembro, nós entramos, o Ministério Público, atendendo às solicitações do Sindicato dos Servidores Públicos, entrou com um pedido de bloqueio. Este bloqueio, eu não sei o que de fato ocorreu. Houve um bloqueio, mas quando os valores foram bloqueados, é porque ele pagou o mês de novembro, até no dia 14, ele concluiu o pagamento do mês de novembro. Aí ficou em dias, né? Mês de novembro, aí tinha o 13º e tinha o mês de dezembro. E o juiz, acredito, que entendendo o seguinte: se está pago novembro, eu só posso cobrar o 13º depois do dia 20. Eu só posso fazer, meu entendimento, que a obrigação é pagar até o dia 20 e o salário de dezembro até o dia 30. Então, o juiz aguardou até o dia 20, né? Dia 20 foi no final de semana e o bloqueio ocorreu na terça-feira, no dia da segunda, que já não tinha mais o dinheiro suficiente para pagar os servidores. Foi então que os servidores encontraram o Cristino lá na Secretaria de Educação, deram uma pressão nele e ele pagou uns operacionais. E eu não sei o que foi que houve, ele pagou os operacionais de novembro e pagou o mês de dezembro. 13º, dos operacionais, vigias, motoristas, esse pessoal foram pagos. Ficou devendo, pessoal, professores, o mês de dezembro e o 13º. A saúde, parte da saúde ficou devendo metade do 13º e o mês de dezembro. Essa ação, ela está em andamento. Estamos aguardando decisões judiciais dessa demanda. E aguardando, por quê? Nós sabemos que, além dos resíduos que ficou até o dia 31 de dezembro, que foi informado pela nossa advogada, que teve acesso ao processo, tinha 554 mil na saúde. E do Fundeb, essas informações ela não conseguiu pegar os valores. Mas nós tivemos uma reunião com um desses advogados da prefeitura e tinha um valor. Inclusive, ele disse que na reta final, supostamente, ele não deu a fonte, não deu um documento, eu não vou dizer que houve. Que houve uma transferência de mais de 2 milhões das contas do Fundeb. Foi ele que falou na minha frente, da Elisa, do Alexandre e da esposa do Alexandre, lá em reunião, que esse dinheiro tinha sumido. Então, quando nós cobramos esse pagamento... Antes que você conclua essa parte, deixa eu ver se eu entendi. Ficou da gestão anterior, na conta da saúde, 550 mil reais. De uma gestão para outra, é isso? Confirma? Isso, confirma. E da educação, eu não sei os valores. Mas nós sabíamos que o exercício fiscal da educação, ele só fecha no ano subsequente. Durante o ano de 2020, entra 85% do Fundeb e 15% entra em janeiro. Então, em janeiro, é de conhecimento público, que entrou 2 milhões e 400 mil reais referente ao exercício de 2020, porque é o complemento dos 15 de 85 com os 15 em janeiro para fechar os 100%. E em cima desse dinheiro foi quando eu fiz a emenda no projeto de contratação de servidores. Eu coloquei uma emenda para que a prefeita, o Poder Executivo, abrisse créditos no valor
para pagar os salários atrasados do mês de dezembro e do 13º. Está lá no projeto de lei a emenda, que a prefeita ficava autorizada a abrir créditos para pagar o mês de dezembro, 13º, de todos os servidores do município de Araiosa, levando em consideração os 554 mil da saúde, os 2.400.000 do complemento da União, que caiu no dia 31 de janeiro, e os resíduos que ficaram nas contas do Fundeb, nas contas do município, até 31 de dezembro de 2020. Esses e outras provisões da LOA, né, da Lei Orçamentária Anual, que esse dinheiro fosse pago os salários atrasados. Porque uma coisa é importante a gente dizer: o Cristino não ficou devendo. A Luciana, a prefeita Luciana, não está devendo. Quem está devendo é o município de Araiosa. O servidor público, ele é servidor do município. Então, seja quem for o servidor, o prefeito, seja quem for o prefeito, ele tem a responsabilidade com os pagamentos de salários atrasados. Agora, se alguém tem que ser punido, aí é uma outra história, é uma outra responsabilidade, que aí vem a lei de responsabilidade fiscal, que me parece que é a lei 101. Aí essa sim, tem que acionar a justiça para que o prefeito dê conta desses recursos. Mas isso é a gestão que tem que fazer. O trabalhador não tem culpa do prefeito se desorganizar e não pagar os salários daqueles que trabalharam, daqueles que é de direito. Isso, não estou aqui dizendo que a Luciana está devendo. Nem a Luciana, nem o Cristino. Quem deve, o fato é esse. É o empregador. Quem é o empregador? É o município de Araiosa. Então, recurso tem. E eu estive fazendo um levantamento, e até publiquei nas minhas redes sociais, que só de Fundeb, o município de Araiosa já recebeu 13 milhões de reais. De janeiro para cá? De janeiro até o dia 15 de abril. 13 milhões. Então, 13 milhões dá uma média de mais de... Se eu tirar o 800 mil que entrou em abril, tem 12 milhões e pouco. 12 milhões. Dividido para 3 meses, dá uma média de 4 milhões. Então, 4 milhões de reais, se a prefeita já poderia ter sanado esta situação com o servidor, que está aberto à negociação, que está aberto à conversa, embora nós tenhamos uma ação judicial, a gente está aberto à negociação, ao pagamento, que ela pague uma parte, parcele a outra. Isso é fato que a gente está aberto, mas que dinheiro suficiente teria até para honrar. Porque o que o município ficou devendo para a educação são 4 milhões de reais. Se entrou 2 milhões e 400, ficou 1 milhão e 600. Então 1 milhão e 600 poderia se dividir em 10, em 12. E assim depende da negociação, até em mais. Vai depender de uma boa negociação judicial. Tem um processo, a prefeita pode chegar lá no processo e dizer: olha, o município tem outras prioridades, porque as escolas estão arrasadas e tem muitas coisas para a gente fazer, mas eu tenho interesse em pagar, eu tenho interesse em negociar. Eu quero apresentar aqui uma proposta. E aí, a gente chama a categoria dá ok e se fecha um acordo. É simples, basta boa vontade. Vereador, aqui estão me perguntando aqui no bairro Nova Conceição. Nós ouvimos durante a semana que o vereador Arnaldo ia falar sobre a farmácia básica.
O que tem com a farmácia básica? O que está acontecendo? Bom, com relação à farmácia, eu estive observando aqui os valores que entraram no município de Alaiosa. Então, quando eu fiz o levantamento, a farmácia tinha entrado R$ 92.880 para comprar aquele remédio básico mesmo, né? O remédio da pressão, o diabético, aqueles remédios que atendem as UBS. E eu ia até fazer um pedido de informação a respeito dessa situação ao município. Mas eu observei que o município já fez aí uma tomada de preço para comprar esses medicamentos. Então eu acredito que devo agora, já que foi feita a licitação, deve regularizar. Mas assim, a gente fica pensando, tinha que esperar quase 4 meses para se fazer uma licitação, que é coisa de urgência, o remédio do diabético, de quem tem pressão alta, não espera. E muitas vezes, o cidadão, o pai de família, tem no bolso 10, 15 reais e tem as crianças em casa. Ele fica pensando, ou eu compro a comida, ou eu compro o remédio. Entre minha vida e a vida dos meus meninos, e aí ele faz a opção de comprar a comida. E aí, de vez em quando, a gente tem muitos pais de família acamados, porque deu derrame, né? Porque ficou paralisado, porque não teve esse remédio da pressão, da diabetes. É uma situação grave. Creio que deve ser regulamentado agora. É como eu disse, a população hoje tem um instrumento na mão. O que a gente precisa cobrar? Dinheiro público é da conta de todos nós, é da nossa conta. Então, hoje não tem como mais nenhum executivo querer esconder valores. Hoje tudo se sabe. Tem a lei da transparência, tem a lei da informação, tem que ter nos sites. Então hoje, quanto maior a transparência, melhor é para o prefeito, melhor é para o executivo, melhor para os vereadores, melhor para a população, que é o patrão de todos nós. Me mandaram uma pergunta agora, povoado no campo, estão ligados, né, através do site da rádio. César Machado, pergunta ao vereador Arnaldo se a Câmara está se manifestando, a prefeita, em relação de conseguir alguma cesta básica para a população araiosense, que a situação, não só aqui no Mucambo, mas em todo o município, por conta da pandemia, está muito complicado. Boa pergunta. Inclusive, eu fiz um requerimento que foi prejudicado por conta da suspensão da Câmara, né? O presidente tomou aí uma decisão de suspender as sessões da Câmara e eu tive um requerimento prejudicado. Que eu, inclusive, questiono o dinheiro da merenda escolar, em primeiro lugar. Nós sabemos que foi votada uma lei federal para que os recursos da merenda escolar, que já está em torno de R$ 293 mil, durante esses 3 primeiros meses, já entrando já um pouco no mês de abril, para a compra da merenda, e esse dinheiro e essa merenda tinha que ser comprada desde janeiro e distribuída para os pais de alunos. É uma lei federal que está sendo descumprida em Alaiosa. E eu assim fiquei feliz quando, no início do governo, a prefeita abriu o depósito da prefeitura, da merenda escolar, encontrou centenas de cestas básicas, de kit de merenda escolar, e distribuiu. Todo mundo ficou satisfeito. Poxa, estava lá se estragando essa merenda, e foi distribuído. Mas
E a continuidade? O programa foi sancionado pelo Bolsonaro, que alterou o artigo da lei do PENAI para que esta merenda, em período da pandemia, quando as escolas não estão funcionando, seja feito o kit para dar para os pais de alunos. E eu não sei por que Araioses não está sendo distribuída essa merenda. Esta lei aqui, a Lei 13.987, de 7 de abril de 2020. Durante o período de suspensão das aulas, nas escolas públicas da educação básica, em razão de situação de emergência ou calamidade pública, fica autorizado em todo o território nacional, em caráter excepcional, a distribuição imediata aos pais, o responsável, dos estudantes, nelas matriculadas, com acompanhamento pelo CAI, que é o Conselho da Alimentação Escolar, dos gêneros alimentícios adquiridos com recurso financeiro recebido nos termos da lei, à conta do PENAI. Então, é uma lei federal. Ela ter dado continuidade ao que ela fez em janeiro, né? O que a prefeita fez em janeiro. Pegou... Que justiça seja feita. Todo mundo aplaudiu a ação. Exatamente. Todo mundo aplaudiu. Ela só ter dado a continuidade. E com relação à cesta básica para a população de um modo geral, isso é uma política de governo. É a Secretaria de Assistência Social que recebe os recursos públicos justamente para fazer esse trabalho de assistência. Então, a Prefeitura é só mandar um projeto de lei para a Câmara para que aprove a compra, ou autorize o governo municipal a abrir um crédito, se não tiver lá dotação orçamentária, abrir um crédito para a compra de gêneros alimentícios para atender as famílias carentes. Até porque isso é aprovado imediatamente. Baseado na lei que você leu, aí, que é uma lei federal, gestor nenhum estaria cometendo nenhum crime. Não, com relação à merenda escolar. A merenda escolar. É a lei está aqui, a lei 13.987. Uma lei federal, é isso? É, uma lei federal. Lei federal, a lei é 13.987. 13.987, uma lei federal, que qualquer gestor, no caso específico, né, um caso especial que está acontecendo por conta da pandemia, já que nós não estamos tendo aula em lugar nenhum, que esse recurso poderia ser revertido em compra. Que está acumulado no município, né? Já tem R$293 mil. E aí a gente, em nome da população araiosense, a gente pede que a senhora prefeita Luciana Trinta olhe com carinho. Tá? Nós estamos aqui falando, fazendo as críticas construtivas, porque aqui na rádio mesmo, na minha residência, a semana que se passou, vários foram os pais de família que foram na minha porta me pedir clemência, o que eu poderia fazer para ajudar a conseguir cesta básica aqui para Araiós. E eu disse a eles, eu não posso fazer nada. Vocês têm um caminho melhor a seguir, orientei. Vá até o prédio do Legislativo, converse com vereadores, peça ajuda para eles, peça uma orientação a eles, o que eles podem fazer, porque são legítimos representantes do povo. Tá? Se eu pudesse fazer, eu faria. Vá lá e peça para eles, para ver o que eles podem estar solicitando de alguém. E baseado agora no que o professor Arnaldo falou, o vereador Arnaldo, já tem essa lei aqui, né, a 13.987, que é a lei federal, e é como no início o vereador Arnaldo falou, da função da Câmara de Vereadores. Tem a função fiscalizadora, é isso? Isso. E a legislativa. Então os senhores vereadores têm a função de fiscalizar e de legislar. E aí se torna mais fácil unir os 3 vereadores, vão até a prefeita, solicitam a prefeita de Araiós, que ela veja com carinho essa situação. César, inclusive, a prefeita, ela tem hoje na Câmara Municipal o próprio irmão, que é o presidente da Câmara, né? E além de ser presidente da Câmara, está lá em contato direto com a população.
Nós sabemos que hoje, a maioria das demandas da população, o povo tem procurado ele porque é o canal mais próximo da prefeita. Então ele é a pessoa que está lá na Câmara e está vendo o sofrimento do povo. Ele está sentindo na pele o que o povo está pedindo, o que o povo está querendo. Então hoje, num período desse de pandemia, a gente vem para a rádio, a gente está aqui para ajudar, para mostrar os caminhos. Embora nós saibamos que a prefeita sabe, que o irmão, enquanto vereador, enquanto presidente da Câmara, e ela mesma, prefeita, que fez a campanha em 2020, em cima da pandemia, ela viu a situação de pobreza do município. E agora que a situação de calamidade pública do município. Então, assim, a gente fica muito preocupado quando se tenta dizer, olha, nós não pagamos os salários dos trabalhadores contratados por conta da Câmara. Não é verdade. Não é verdade. Por quê? Primeiro porque a lei demorou demais. Se passou 3 meses. Janeiro, fevereiro e março. A lei foi no dia 30 de abril. A lei, no dia 30 de abril, passou-se 5 dias, 8 dias. Foi aprovada na semana seguinte. Chegou numa terça e na outra terça foi aprovada. Então está aprovada. Pode pagar. Pode contratar. Pode pagar. Os garias é simplesmente a contratação da empresa. Contratou a empresa ou contrata esse pessoal para outra função. Eu sei que a administração tem todos os meios de pagar o trabalhador temporário. Tem todos os meios. Porque nós vemos o seguinte. Ora, qual a situação de emergência do município? É saúde. É vacinas. Você viu uma campanha de vários municípios do Brasil fazendo consórcio para comprar vacinas. Você lembrou uma situação aí, que chegou para nós nesse momento, que eu já ia perguntar, mas você tocou no assunto, questão vacinas. A secretária de saúde foi convocada pela Câmara, segundo as informações. E por que até hoje não compareceu? Ela foi convocada, inclusive eu estou aqui com a convocação da secretária. Ela foi convocada, terça agora, ela foi convocada no mês de março, era para estar na Câmara no dia 30 de março, faltou, porque disse que estava atendendo familiares que tinham tido problema de saúde, segundo as informações do presidente da casa, e nesta terça que passou, atenderia a convocação da secretária, na terça-feira. E na terça-feira nós fomos surpreendidos com o decreto do presidente da casa, fechando o poder legislativo, alegando a questão da coronavírus, da pandemia, mas, assim, o que me preocupou não foi nem a questão da pandemia em si, porque, como eu sempre digo, na Câmara não tem aglomeração. Por quê? Em outro decreto legislativo, o presidente, só alguns funcionários, porque nem todos estão indo, aqueles que têm comorbidade já estavam afastados, só teria acesso à Câmara os 3 vereadores, você sabe que aquele espaço da Câmara é bem amplo, e na galeria só se permitiu alguns assessores, aqueles que interessavam ir, e a imprensa, para fazer as transmissões. Somente esse. Então, o presidente botou uma nota nas redes sociais, supostamente dele, dizendo que ele esteve na Câmara na terça-feira e que ao chegar em São Luís, a esposa e o filho estariam com a Covid. Por conta disso, poderia haver um risco de contaminação para os vereadores. Eu achei muito estranho. Por quê? Se já tinha 8 dias e nenhum
foi contaminado, eu não vi o porquê da Casa Legislativa ficar fechada. Inclusive, nós tivemos o vereador Rodrigo, ele teve Covid. O Rodrigo se afastou, cumpriu a quarentena dele, e depois de cumprir a quarentena, ele retornou para a Casa Legislativa para cumprir as suas funções de vereador. E no caso do presidente, ele tomou essa medida, acredito eu, como ele estava em São Luís, uma medida unilateral, uma medida monocrática, como se diz hoje, né? Individual, em nome da Câmara Municipal. É uma questão de análise. Eu sou contra o fechamento da casa. Não é só de agora. Na gestão passada, quando foi fechada a casa, aquele período mesmo de crise, e logo que amenizou, que as informações foram chegando, tanto eu como o vereador Egran, a gente ficou pressionando para que a casa abrisse, porque é lá que o povo cobra. Hoje nós temos aí várias questões para ser debatida, vários requerimentos prejudicados, várias demandas da sociedade, o povo querendo informações, e se a gente poder dar uma informação precisa, porque nós sabemos que a Casa Legislativa é a casa do povo, é lá que tem que sair as decisões. Inclusive, se a prefeita precisar achar importante atender o pedido da comunidade do Mucambo, não só de lá, mas de todo o município, de fornecer a cesta básica através da Secretaria de Assistência. A cesta básica da merenda escolar não precisa mais pedir. E eu vou dizer mais. Assim que começou a pandemia, em 2020, eu fiz um requerimento, antes mesmo de sair a lei federal, pedindo para o prefeito pegar a merenda escolar e distribuir para os alunos. Eu fui o primeiro que fiz esse requerimento. E logo em seguida, o presidente sancionou uma lei que estava em tramitação no Congresso. Então é legal se pegar a merenda, comprar e distribuir. Lá no Humberto de Campos, inclusive, eu não sei se estão ainda fazendo, mas quando eu me afastei agora no começo do ano, a professora Dedé, ela fazia os kits todo mês, inclusive quando não era suficiente para atender todos os alunos, ou pelo menos as prioridades, ela entrava em contato com a gente se a gente podia colaborar com 50, com 20, com 30, para ela comprar mais alguns produtos. Fazer um complemento, né? Complementar algumas cestas, atender alguns alunos que tinham realmente a necessidade. E eu acho que o município tem como fazer isso e tem o dinheiro na conta, né? O que falta é a decisão política da prefeita. Olha, em Araiós são 14 horas e 42 minutos, aqui a gente já encerra a participação do vereador Arnaldo Machado. Na quarta-feira teremos Ivanildo Ribeiro, a gente pede desculpa aos nossos ouvintes, aqui por motivo, tivemos alguns problemas por motivo técnico aqui no estúdio da rádio. A gente agradece o professor Arnaldo Machado, vereador, pelas colocações, e quero deixar o microfone aberto, deixo bem claro, a senhora prefeita Luciana Trinta, se quiser falar para a população araiosense, o presidente da casa, o senhor Luizão, qualquer um dos vereadores, dos 13 vereadores, a Rádio Santa Rosa FM, os microfones estão inteiramente à disposição. Professor Arnaldo, muito obrigado, volte sempre que precisar, e nós estamos apenas retornando a Rádio Santa Rosa FM e organizando aos poucos, já colocamos aí no nosso site, né, o nosso WhatsApp, nosso link, está chiando um pouquinho hoje aqui, mas tentando nos ajustar. E o nosso agradecimento à população araiosense pela grande audiência do Jornal Santa Rosa. A todos uma boa tarde, fique com Deus. Suas considerações finais, professor Arnaldo. Eu agradecer, mas antes eu só tenho um pequeno assunto rapidamente. Com relação aos precatórios do Fundef, eu venho aqui um outro dia
aqui algumas perguntas que me fizeram. A gente vê um outro momento para falar sobre o precatório do Fundef, porque saiu o veto do presidente, foi derrubado, e está aí para ser liberado o dinheiro para os professores. A gente vem em outro momento para esclarecer. E mais, agradecer a todos a paciência de escutar. A gente está aqui para ajudar o nosso município, a gente como filho da terra, como vereador, esclarecer a população de Araiosa, que é isso que a população precisa. E agradecer a todos, de todos os povoados do município que estão nos assistindo, dizer que o vereador Arnaldo está à disposição para continuar fazendo o trabalho que sempre fez, lutar pelos interesses da população. Meu muito obrigado e boa tarde a todos.